Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de perfume suave. Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, só tu és meu. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança. O barco que vai para o mar, mas que espera voltar. E que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens o segredo da vida, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, de estar passando esta noite na presença de Deus, na presença do Altíssimo, agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto, irmã Iraci, toda a diretoria da igreja, nosso evangelista e superintendente Alex Santos, irmã Ilquias, Deus abençoe, a toda a diretoria da Umadalp que aqui está, Deus abençoe a todos os dirigentes, componentes, adjuntos, secretários, enfim, a todos em nome de Jesus, a minha família, minha esposa, meu filho, minha filha, meu genro, que estão aqui conosco. Um abraço aos amigos que conheçam os muitos que aqui estão, a todos os cantores, que a boa mão de Deus esteja sobre a vossa vida. Deus abençoe aos músicos, a todos em nome do Senhor Jesus. Amados, estamos um pouco cansados, que desde sexta-feira estamos viajando, viemos direto para cá, não passamos nem em casa ainda, o corpo está cansado, mas a alma está regozijada no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus permaneça abençoando a todos em nome de Jesus. Saudação aos irmãos de Arca Missionária em Moçambique, que estão acompanhando com o pastor Miltinho, lá na África, também na Itália, com o pastor João Vitor, e a todos os quantos estão ligados nas redes sociais, pela internet, pelo canal do YouTube, que está sendo transmitido aqui a vigília em Abreu e Lima. Também reportando a saudação de paz dos irmãos de Alagoas, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, que mandaram mensagem e disseram que estariam acompanhando a vigília. E nós enviamos saudação aos nossos irmãos. Abra sua Bíblia, eu quero ser breve. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 9.
o verso de número 5. Posso tirar o microfone? Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 9, o verso de número 5. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Que diz a palavra de Deus: então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Diga amém. Vou repetir. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Amados, esse texto é bastante conhecido da Igreja do Senhor, que traz uma mensagem grandiosa da parte de Deus. Eu peço que você esteja atento, orando, para que Deus continue falando conosco. O texto em apreço, o texto em que lemos, traz uma mensagem extraordinária. E eu particularmente gosto muito desta passagem, porque Deus falou e continua falando várias vezes comigo através desta palavra. O texto em que nós lemos fala sobre a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Uma história bastante conhecida. Também quero saudar o pastor Santos, que aqui está, nosso patriarca, pastor Iveson, o presbítero Enéas e todos que aqui estão, os nossos presbíteros e companheiros pastores que aqui estão. Fala da bondade de Davi para com o filho de Jonatas, seu amigo. A Bíblia nos mostra, nas Escrituras Sagradas, que Davi, ele foi escolhido por Deus para assumir o trono em Israel, visto que Deus havia rejeitado a Saul e decidiu mudar a presidência do trono de Israel. No capítulo de número 16 do livro de 1 Samuel, a Bíblia diz que o Senhor fala com o profeta e diz a ele: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Só que quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente vê Davi sendo muito mais do que um rei. Como assim, irmão Ricardo? No capítulo de número 16 do livro de 1 Samuel, diz a Bíblia que ele é ungido no meio dos seus irmãos. Mas já havia um projeto de Deus para o capítulo de número 17, aonde apareceria um gigante de Gate por nome de Golias e afrontaria o povo de Israel. E por isso, e para tanto, Deus escolhe um menino franzino, magrinho, baixinho, que não tinha expectativa. Quem olhava para ele não via ou não notava nele um guerreiro, não sabia das suas lutas internas, não sabia das coisas que ele havia vencido, enquanto estava sozinho no deserto, tomando conta das ovelhas do seu pai. E a Bíblia nos diz que no capítulo de número 17, o gigante Golias está afrontando o povo de Israel, pedindo ao povo que mandassem um homem para que lutasse com ele. E neste interim, no meio desta conversa e desta possível confusão,
As Escrituras Sagradas nos diz que Davi aparece justamente na hora em que Golias está afrontando o povo de Israel. E a Bíblia diz que Davi olha, escuta e pergunta: quem é este incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? E a Bíblia diz que dizem para ele que é Golias de Gate, um homem treinado para matar desde a sua mocidade e que não havia perdido uma guerra. E a Bíblia diz que Davi diz: eu irei e acabarei com a raça deste incircunciso filisteu. E a Bíblia diz que Golias, quando olha para Davi, quando ele chega no campo de batalha, Golias olha para Davi e diz assim: não está pensando que eu sou um cão para que tu vir me afugentar com pedras? Aí ele olha para o menino e diz assim: mas já que tu viesse, eu vou pegar, torar a tua cabeça com a minha espada e vou dar a tua carne para as aves do céu comer. E a Bíblia diz que Davi olha para um moço, um homem de quase 3 metros de altura, e diz a ele: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi era muito mais que um rei. Davi era mais do que um guerreiro. Davi era um homem que tinha também palavra, pois a Bíblia nos diz que Deus amou a Davi e colocou Davi no seu coração, porque Davi era um homem que falhava como qualquer outro, mas ele não cometia o mesmo erro. No verso de Salmos de número 51, Davi faz uma declaração para Deus e diz a ele: tira o meu reino, só não tira de mim o teu Espírito Santo. Davi escreve para Deus um dos salmos mais conhecidos, que é o Salmos de número 23, e ele faz uma homenagem singela ao Senhor. E diz as Escrituras que além de Davi ser cantor e ser também compositor, além de ser rei, Davi também é alguém que é segundo o coração de Deus. E isso, para um currículo de um homem pequeno e franzino, é muita coisa. Porém, o que nós encontramos no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, nós encontramos um homem que agora já não é mais um moço, já não é mais um menino, e está sentado sobre o trono de Israel. E a palavra que se cumpre na vida de Davi, ele agora está sentado no trono, e quem sabe nos pensamentos de Davi está pensando o que é que ele vai fazer e como ele vai consertar as coisas e também abençoar o povo. Davi está sentado, Davi já está vestido de rei, já tem uma coroa de rei na cabeça, mas num dia enquanto ele está sentado no trono, Davi começa a pensar, e Deus faz Davi se lembrar de um juramento que ele fez ainda no capítulo de número 18. A Bíblia diz que Davi, depois que derruba o gigante Golias, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, a Bíblia diz que Deus faz eles dois se encontrarem, Davi e Jonatas. E Jonatas olha para Davi e diz a ele: olhe, Davi, eu te amei no meu coração, e enquanto eu tiver vida, eu não vou permitir ninguém tocar em você, inclusive o meu pai. E a Bíblia diz que Davi faz um juramento para Jonatas e diz a ele: quando eu assumir o trono em Israel, eu irei abençoar aonde houver um descendente teu, este será abençoado. Porém, diz as Escrituras que Saul morre, Jonatas também morre, a família de Saul morre, e a Bíblia diz que a casa de Saul é dilacerada pelos inimigos e não sobra ninguém para contar a história. Na hora em que entram na casa de Saul, a Bíblia diz que a ama
de um moço, de uma criança, obviamente recém-nascida, pega o menino e corre, sai pelas ruas para não deixar o menino morrer. E a palavra diz que no meio da rua ela cai, e caindo, ela cai por cima dos pés do menino e quebra os seus 2 pés. Se fosse hoje, ele talvez tivesse que colocar, ou estar numa cadeira de roda, ou então colocar gesso nos 2 pés. Mas como a tecnologia não era tão avançada na época, o menino fica aleijado de ambos os pés. E a Bíblia nos diz que um moço por nome de Maquir, filho de Amiel, leva ele para uma terra chamada e conhecida como Lodebar. Lodebar, uma terra chamada ou conhecido como terra do esquecimento, terra em que ninguém queria andar, se tratava de uma periferia, um lugar onde para muitos era um lugar desprezado. Porém, o herdeiro de Saul ou de Jonatas estava ali dentro daquela cidade, estava naquele povoado, sendo cuidado por Maquir, filho de Amiel. E a Bíblia diz que enquanto Davi está sentado no trono, ele se lembra da promessa que ele fez a Jonatas. Porém, Jonatas agora está morto. A casa de Saul também não existe mais, foi extinta, foi dissipada. E a Bíblia diz que o rei dirige uma pergunta para todo mundo e diz assim: será que sobrou alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Aí alguém diz assim: olha, rei, eu não sei, mas no teu reino tem um homem que ele se chama Ziba, e ele serviu a Saul, teu senhor, e ele está aqui, manda chamar ele, talvez ele saiba. E a Bíblia diz que ele entra na presença de Davi, e a Bíblia diz que Davi pergunta para ele e diz assim: és tu Ziba? E ele disse: teu servo. E a Bíblia diz que ele pergunta para Ziba: será que sobrou alguém? Será que existe alguém ainda da casa de Saul para que eu use de benevolência da parte de Deus para com ele? E a Bíblia diz que Ziba olha para Davi e diz assim: ainda existe um, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, na terra de Lodebar. Agora vamos para a história junto comigo. Davi olha para Ziba e olha para o capitão da guarda e diz assim: vai chamar, vai buscar ele, vai lá na terra de Lodebar e traga ele a qualquer custo. Vai lá na terra e chama, pergunta onde ele está, pergunta quem é Maquir, pergunta onde é a casa, e traga este moço, porque eu preciso cumprir um juramento, uma promessa que eu fiz ao seu pai. E a Bíblia nos diz que um exército vai buscar um menino. Agora imagina um exército entrar dentro de uma favela para procurar por alguém, entrar dentro de uma periferia para procurar por alguém. Chama a atenção de todo mundo, porque é um exército, e não é qualquer exército, é o exército de Davi, é o exército real, que entra com carruagem e tudo dentro da favela, dentro daquele lugar, e começa a procurar por um homem chamado Maquir. E aí se pergunta: aonde é a casa de Maquir? E eu parece que vejo, meu presbítero, alguém dizer assim: entra aqui, vai, quando chegar lá no final, pega a direita, o senhor vai encontrar, não sei se existia, mas o senhor vai encontrar uma casa tal, de cor tal, e aí o senhor vai perguntar por lá, e o senhor vai encontrar a casa dele. Eu imagino também o exército parar na frente da casa de Maquir, bater palma e perguntar: é aqui que mora Mefibosete? É aqui mesmo? E o que é que o senhor quer com ele? E aí o capitão de Davi diz assim: diga a ele que troque de roupa, porque o rei mandou chamá-lo, e a gente só sai daqui com ele, Anderson, a gente só sai daqui, diga a ele que se arrume, porque palavra de rei, segundo a lei, não podia voltar atrás. Se eles não
encontrasse, eles passariam o dia, a semana, o mês, o ano procurando, mas ia trazer para Davi de qualquer jeito. E a Bíblia nos diz que encontraram um menino, e parece, pelo que eu vejo nas escrituras sagradas, parece que o menino ficou assustado. Por quê? Porque mataram o pai dele, mataram a família dele, e encontrando o menino, talvez ele pensou: pronto, acharam a gente também, acharam meu pai, mataram ele, mataram a minha família, e agora me encontraram aqui. E a carruagem começa a percorrer o caminho em direção a Israel, em direção ao trono do rei Davi, em direção ao palácio de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando a carruagem chega, a Bíblia fala que Mefibosete, ele se joga no chão. Quando ele se encontra com Davi, ele se joga no chão, e Davi olha para ele e diz assim: és tu, Mefibosete? Ele disse: sou eu mesmo, teu servo. O que o Senhor quer comigo? Davi olhou para ele e disse: levante, meu filho, porque eu te trouxe aqui para cumprir um juramento. Por quê? Porque houve um juramento no deserto, aonde Davi estava escondido. E tem coisas que tem gente que não sabe ao meu e ao teu respeito, e às vezes querem. Enquanto Deus estava preservando você, não colocaria a mão na tua chamada. Se alguém soubesse daquilo que o Senhor falou, aonde ninguém estava, aonde ninguém viu, o povo está vendo você aqui de terno, está vendo você pregando, está vendo você presidindo a mocidade, mas não sabe que Deus um dia, nas escondidas, nas entrelinhas, nos desertos, enquanto a gente se esconde para não morrer, Jeová usa os seus instrumentos para dizer: eu vou te exaltar na terra, eu vou fazer algo na tua vida. Pega na mão desse crente que está do seu lado e diga para ele: não se assuste se alguém começar a te perseguir, não se assuste se alguém começar a falar de você ou querer colocar o pé na tua chamada, não se assuste com isso. Se lembre do que Deus falou com você nos desertos. E esses dias, Douglas Falcão, eu estava sentado na minha mesa e eu recebi um convite de um outro estado para estar pregando. E aí, quando eu estava sentado na mesa, irmã Ilquias, eu comecei a chorar, porque o Espírito Santo falou comigo. E aí ele disse para mim: lembra do que eu te falei? E aí começou a me lembrar. E o que foi, irmão Ricardo? Eu estava num círculo de oração infantil na cidade de Recife. E enquanto eu estava no círculo de oração infantil, a dirigente das crianças disse: olha, a gente vai orar e Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Ele disse para mim que ia batizar crente com o Espírito Santo, a casa cheia de crianças. E aí, quando ela começou a orar, Jesus começou a batizar crianças com o Espírito Santo. E a primeira que foi batizada, irmã Rosa, ela começou a falar em cânticos espirituais, a coisa mais linda do mundo. E naquele dia o Espírito Santo começou a batizar meninos, começou a batizar meninas, e começou a usar em profecia. E foi naquele dia em que Deus falou comigo dentro de um barraco de tábua, na beira de um canal, um barraco que estava pendendo, mas tinha crianças ali orando. E naquele dia, pastor Iveson, Deus falou comigo. Eu era uma criança e ele me contou histórias que hoje acontece ainda, coisa que ninguém viu, coisa que ninguém ouviu, coisa que ninguém sabe, coisa que ninguém acompanhou, mas são escondidos e profundos que Deus revela. Pega na mão desse crente de novo, que está do seu lado. De novo, irmão Ricardo, de novo. Se você tiver um pouquinho de comunhão com ele, se tiver um pouquinho de comunhão com ela, traga para perto de você e diga para ele: ninguém viu, ninguém ouviu, mas a palavra que o rei te falou ainda está de pé, e ele vai fazer alguém falar do teu nome, e ele vai
Mefibosete estava em Lodebar, sim ou não? Mas era herdeiro. E isso ninguém tira, pastor Santos. Ele estava na casa de Maqui, mas era herdeiro. Morava na periferia, mas era herdeiro. Ei, me camasse. Huracandore varacé. E aí quando as coisas de Deus, irmão Jair Martins, começa a acontecer, a gente fica logo pensando que é uma coisa de outro mundo. E aí o menino entra na carruagem. Ele nunca tinha passeado na carruagem, e até que ele não se lembrava, porque ele era muito novo. Mas ele estava dentro de uma carruagem real, olhando para o teto da carruagem, olhando aqueles homens conduzindo, o exército marchando na frente, e ele lá dentro sendo tratado como príncipe. Que negócio é esse? Mas foi o rei que mandou, foi o rei que determinou. E a Bíblia diz que a palavra do rei tem poder para fazer, para desfazer, para quebrar, para montar, para abater, para levantar, para matar, para ressuscitar. A palavra dele tem poder. E a Bíblia diz, eu começo a encerrar agora. A Bíblia diz que o menino entrou no palácio. Davi se apresenta. Aí alguém olha para ele e diz assim: mas ele não pode entrar. Por que não lembra do juramento que o Senhor fez? Quando o Senhor assumiu o trono, o Senhor disse que ninguém, coxo, cego, aleijado, deficiente, não entraria no teu reino. Lembra? Lembro. Mas não sou eu que estou fazendo. É um juramento, Anderson, que foi feito lá no deserto, perto da caverna de Adulão. O rei lembrou-se da promessa e disse: chegou a hora de cumprir. Aí alguém diz assim: mas ele é preto, ele é cheio de defeito, ele não sabe falar direito, ela não tem esse jeito para esse negócio. Mas o rei mandou chamar e disse: bota ele, eu quero ele, bota ela, eu quero ela. Olha aí para quem está do seu lado e diga: alguém vai ficar espantado com o que Deus vai fazer. Cássio, Ziba estava administrando os bens que era de Saul, sim ou não? Quando o aleijado chegou, o rei disse assim: pegue tudo que era do pai dele e dê a ele. E tem mais, tu vai servir a ele, teus filhos vão ser empregado dele, os teus servos vão servir a ele também. E tem outra: o que é rei? Não deixe faltar comida para ele. A hora que eu me levantar para sentar na mesa para comer, eu quero ele sentado junto de mim. Ele será tratado como filho. Você é amigo, você é parente, você é colega, mas ele é filho. E quem é filho tem a veia e tem sangue de rei. Só para a gente começar a encerrar, por favor, pega na mão desse crente que está do seu lado de novo. Pega na mão dele aí e diz assim: prepara, uma viagem vai começar. Diga para ele: Lodebar nunca mais, Jerusalém te espera. Lá em Lodebar a comida é racionada, mas em Jerusalém tem comida de sobra. O rei da glória
Oh, aleluia. Quem nunca esteve em Lodebar? A comida racionada, a roupa emprestada, irmã Leide. Ninguém viu, irmã Ilquias, no tempo em que eu ia para a escola dominical, em que eu ia para a oração da mocidade com o sapato furado embaixo, e nem me ajoelhava porque não podia, o sapato estava furado, mas ele fazia a promessa e dizia: eu vou lhe dar, eu vou lhe abençoar, eu vou honrar o teu nome, para que você saiba que eu sou o Senhor. Em Lodebar, pastor Santos, a roupa é emprestada. E às vezes o defunto era maior, né? Não é não, Renato? Em Lodebar, mamãe dizia assim: olhe, hoje é comer o pirão e cheirar a carne. Quem já ouviu isso? Mas um dia eu estava em Recife e ele disse assim: prepara a mala, meu filho. E aí eu pensava que ia para São Paulo, eu até comprei a passagem. E aí ele olhou para mim e disse assim: não, senhor, você vai para onde? E aí eu disse: mas senhor, alguém me chamou lá do outro lado. E eu pensava que essa era a realização da promessa. Ele disse: cancela, porque a viagem será comigo. E aí eu disse: para onde a gente vai? Ele disse: a gente vai para Abreu e Lima. Eu escolhi neste dia uma rosa do meu jardim para tu cuidar. Toma conta dela. Eu vou te dar casa, vou te dar filho, vou te dar carro, vou te dar emprego, eu vou te dar tudo. E aí quando eu encontrei a minha esposa, ela começou a contar a história dela. Disse: eu já sei, deixa eu terminar. E aí eu comecei a contar. Eu disse: eu já sei. Ela disse: como é que tu sabe? Eu disse: eu sei porque eu sou assim com Jesus. Ele me fez a promessa. O menino chega em Jerusalém. O rei disse assim: pega essa roupa tua e joga fora. Aqui tem alfaiate. Mede as costas dele. Mede a altura dele. Vai ter alguém para costurar para você. Vai ter alguém para trabalhar para você. Eu não vou deixar você fazer muito esforço, não. Eu vou ter alguém para tomar conta de você. E aí quando Ziba e os empregados e os filhos de Ziba olhavam para Mefibosete, não via defeito. Por quê? Porque o rei tem uma mesa gigante. E nessa mesa tem uma toalha. E a toalha esconde os defeitos. É por isso que ele não liga quando alguém fala de você. Ele disse: a toalha da mesa. Por isso que Davi disse no Salmo 23: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Eu estou sentindo ele aqui.
Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo ele falando com alguém aqui. E ele está dizendo: prepara a bagagem, arruma a tua mala, pega o que você tem, porque a viagem vai começar. Para onde eu vou, Jesus? Jerusalém te espera. O lugar da prosperidade te espera. O lugar onde o rei está sentado na mesa te espera. Ele lhe aguarda. Verso de número 5 está escrito: e o rei tomou. Tomar é tirar com força, é arrebatar de súbito, é arrancar alguém. E o rei tomou ele da casa de Maqui, da terra de Lodebar, lugar de esquecimento, lugar de desprezo, lugar onde alguém olha e diz assim: não serve, não vai para lugar nenhum. Enquanto eu estiver aqui, ele não passa. Enquanto eu estiver aqui, ela não se move. Aí alguém mais ousado diz assim: eu vou cortar as asinhas dele, como disseram comigo. Vou cortar as asas dele. Até cortaram. Aí Jeová disse: deixa eles cortarem, porque enquanto eles cortam as asas que você tem, eu boto você nas asas de ferro. Eu quero ver alguém com a tesoura para cortar uma asa de ferro. E daqui a pouco está o negão sentado na primeira classe de uma aeronave, e alguém olhando de lado e dizendo: tu é o quê? O outro diz assim: eu sou engenheiro. Aí o outro olha para o outro e diz assim: tu é o quê? Ele diz: eu sou agrônomo, eu sou engenheiro, não sei de quê. E ainda bem que ninguém perguntou nada, porque se perguntasse, eu dizia: meu pai é dono de tudo isso que vocês têm. Meu pai é dono de tudo isso. Ele é poderoso. Ele não tarda, não perde. Como é, Jonas? Derruba a muralha, passeia no fogo, caminha no mar. Isso. Ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão. E pode levantar a mão para adorar ao rei. De novo, canta aí. Vem comigo, Maldalpe, vem comigo, Maldalpe. Vem comigo, Maldalpe. Celebra nesta manhã, porque enquanto o dia amanhece, Jeová está fazendo coisa nova. Se tem crente na cova, fazer eu jejuar. Ele ordena, ele manda. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá. Mais uma vida para Jesus. Quando ele ordena, mais uma vida para Jesus. Jeová está arrancando alguém de lá dentro. Ninguém vai impedir tá o que Deus tem para te dar. Vem, os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém pode apagar o que Ele. Deus hoje decretou vitória para você. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Levante a mão. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém vai fechar, e ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Levante sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor.
tiver mais alguém. Para Jesus essa é a hora. Quem pede? Vem, filho amado, vem em meus braços. É de Lodebar para Jerusalém, meu filho. Descansar. É de Lodebar para Jerusalém, meu filho. E bem seguro que com Vem para Jesus essa manhã. ao meu altar. Vem para Jesus essa manhã. Tem mais? Ali falar. Traga aí, traga ele, traga ela. Contigo. Porque Jesus está fazendo coisa Com nova. meu amor te envolverei. Quero olhar. Tem mais alguém? Se tiver, vem. Jesus te chama. Tuas feridas. Jesus te chama. Ele quer te arrancar de Lodebar e te trazer para Jerusalém. Tem mais? Se tiver, vem. Jesus te chama nesta manhã. Começa a semana com Jesus na vida. Porque Jesus está voltando. E o tempo está se acabando. Mas Ele ainda espera por você. Sai de Lodebar e vem para Jerusalém. Que Deus abençoe meu evangelista, meu pastor Alex. Muito obrigado. Obrigado a toda a diretoria da Umadalp, em nome de Jesus.